Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós vivemos entre tempos. Ao tempo de nascer e ao tempo de morrer. E entre o nascer e o morrer, nós vivemos tempos em nossas vidas. E dentre esses tempos, há talvez aquele momento em que nós possamos perguntar assim: quem é Deus? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Quem é Deus? Indo talvez um pouco mais além, poderíamos ainda pensar em como conceituá-lo, como defini-lo. O que é que nós poderíamos declarar acerca de Deus? Qual é o seu nome? O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 26, do livro que escreveu, ele disse assim: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder. Você pode dizer amém? Poderíamos declarar acerca de Deus que Ele é Criador, amém? Podemos declarar que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. E muitos outros atributos acerca de quem Ele é podem ser declarados. Mas como definir alguém assim? Eu acredito que você deva concordar comigo que é impossível definir Deus. Afinal de contas, se nós de fato o definíssemos, ele não seria Deus. Não é verdade? As Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, elas nos revelam alguns nomes de Deus. E estes nomes apontam para a sua natureza. Esses nomes apontam para a sua essência. E quando nós então identificamos os nomes de Deus revelados na sua palavra, nós não vamos simplesmente tentar entender quem é Deus. Porque como nós declaramos, isso é impossível. Mas trata-se de um chamado para um relacionamento com a sua natureza. Trata-se de um chamado para um relacionamento com quem Ele é. E isso fatalmente nos levará a entender quem é Deus. Não na sua completude, porque isso só nos será possível por ocasião de quando vermos a sua face assim como Ele é. Amém? Mas nessa tarde eu queria compartilhar com você alguns dos principais nomes de Deus revelados na sua palavra, mais especificamente no Antigo Testamento. E aquilo que o conhecimento desse nome tem a trazer a nós, aquilo que o Senhor espera de nós, no sentido que nós devamos nos relacionar com Ele. E o primeiro nome que eu quero compartilhar com você é Iavé ou Javé. Esse nome aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Esse nome, ele tem uma raiz, Iá, e essa raiz apresenta ou aponta a atemporalidade de Deus, ou seja, aquele que está acima do tempo. Trata-se daquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, amém? Então ele aponta para a origem,
mas aponta também para o fim de todas as coisas. Ele é aquele que existe em si mesmo, ninguém o criou. Talvez isso seja demasiadamente grande demais para entendermos. Como assim? Mas é exatamente isso que a palavra declara. Ele é aquele que existe em si mesmo ou a partir de si mesmo e a partir do qual todas as demais coisas foram criadas. Esse é Yahvé. Esse é o nosso Deus, amém? Lá em Êxodo capítulo 6, quando o Senhor chama Moisés e diz: você vai libertar o meu povo do Egito. E Moisés então diz assim: mas Senhor, quando eles me perguntarem quem te mandou aqui, o que é que eu vou dizer para eles? Quem eu vou declarar quem tu és? E a palavra diz assim, olha, o Senhor disse assim, você vai declarar, eu sou o Senhor. O eu sou me enviou até vós, amém? E a palavra ainda prossegue dizendo assim, olha, eu apareci a Abraão, eu apareci a Isaac, eu apareci a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que faz coisas extraordinárias, amém? Mas ele diz assim ainda, olha, mas pelo meu nome, eu não lhes fui conhecido. Está em Êxodo capítulo 6, os versos 2 a 3. Mas eu quero chamar a sua atenção para a expressão eu sou. Essa expressão eu sou no seu original aponta para Yahvé. Aquele que é. Aquele que criou todas as coisas, aquele que existe por si mesmo e aquele que tem todo o poder. Aquele que simplesmente faz aquilo que é a sua vontade, porque ele é Deus. Amém? E foi exatamente isso que o Senhor declarou a Abraão. Ou melhor, a Moisés. O Senhor declara, olha, pelo meu nome eles não me conheceram, mas eles conheceram os meus atos. Eles conheceram a minha mão poderosa. Eles experimentaram os meus feitos. Eles não sabem o meu nome, mas eles conhecem o meu poder. Yahvé aqui é aquele que tem toda a força, é aquele que tem todo o poder. Ele é o Deus dos deuses. Ele é aquele que está acima de todos. Ele é aquele que é ilimitado. Ele não tem limitações. Nada pode lhe deter, nada pode lhe fazer parar. Não existem barreiras, não existem empecilhos, não existe absolutamente nada que possa lhe impedir, porque todo o poder pertence a Ele, amém? Ele está muito acima, infinitamente acima de todos. E era exatamente isso que o Senhor estava declarando a Moisés, e essa era a mensagem que Moisés transmitiria ao seu povo no Egito. Aqueles que estavam cativos sob a vontade do faraó. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Que apesar de tudo isso, e apesar dele continuar sendo o mesmo, ele continua sendo Yahvé, amém? Ele continua sendo todo-poderoso. Aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Mas apesar disso, nem todos conhecem os seus atos poderosos. Nem todos experimentam do seu poder. Nem todos usufruem da sua grandeza, da sua soberania, da sua glória, da sua onipotência. E sabe, meus amados irmãos, por que ele não é conhecido assim por todos? Você já parou para pensar nisso? Porque a sua glória
ela não se manifesta na vida de todos, porque o seu poder não opera igualmente na vida de todos, porque todos não experimentam da sua mão poderosa. A Bíblia vai dizer para nós lá em Jó, capítulo 27, verso 11: ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Você diz amém? O que esse texto vai declarar para nós dentro do seu contexto é que a intimidade de Deus, ela é expressa por meio das suas mãos. Você começa a entender porque é que nem todos experimentam do seu poder sobre a sua vida, porque nem todos são íntimos, nem todos os conhecem de perto, nem todos ouvem a sua voz, nem todos se achegam a Ele. O próprio Jó, que declarou essa palavra, ele disse assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. E essa expressão antes aponta para um tempo, irmãos, em que Jó era aquele o qual o Senhor deu testemunho, dizendo: olha, não há ninguém como ele na terra. Homem justo, íntegro, reto, que se desvia do mal. O currículo do cara é fantástico. A Bíblia diz, irmãos, que ele oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Não somente pelos seus, mas pelos pecados dos seus filhos. Mas num dado momento, quando talvez Jó pudesse dizer assim na sua vida: onde está Deus? Perdeu tudo. Perdeu toda a sua riqueza, perdeu seus filhos, ficou doente, jogado, desprezado. E ele disse assim: agora os meus olhos te veem. Irmãos, entendamos uma coisa muito preciosa, o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Às vezes nós somos condicionados a pensar que o poder de Deus nos é favorável quando nós temos tudo em abastança e tudo nos vai bem. Mas Jó está dizendo: nessa época eu não te via. Já parou para pensar nisso? E parece que quando ele perde tudo, parece que o mundo desaba, parece que o mundo cai na sua cabeça. Ele diz: Senhor, agora eu consigo te ver. Agora os meus olhos te veem. Agora eu encontrei um lugar no teu coração. E agora eu posso experimentar do teu poder, porque o poder de Deus é para aqueles que são íntimos, amém? O Senhor está dizendo: olha, para aqueles que são íntimos, o Senhor não encobrirá a sua mão. Ele tocará com poder, irmãos, amém? Quem tem intimidade com Deus, quem com Ele se relaciona, quem habita na sua presença, desfruta do poder das suas mãos. Então, olha, quem é Yahvé? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que existe em si mesmo, Ele é a origem de todas as coisas. Mas quem tem intimidade com Ele, Ele estende o seu braço forte e poderoso. E o seu braço forte e poderoso é maior do que qualquer medo, amém? É maior do que qualquer frustração, é maior do que qualquer decepção, é maior do que qualquer ansiedade, é maior do que qualquer mal que possa nos acometer, é maior do que o pecado ou mesmo a tendência ao pecado, é maior inclusive que a própria morte. Porque a palavra diz, olha, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nada, nem a morte poderá nos separar dele, amém? Esse, irmãos, é o nosso Deus. E nós precisamos então conhecê-lo de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda, para que então nós possamos experimentar o seu poder operando na nossa vida.
Então a questão crucial aqui não é quem é Deus, não é quem é Yahvé, mas sim quem Ele é na sua e na minha vida. Porque isso sim fará toda a diferença. Porque olha, se eu não me relaciono com Ele, se eu não me entrego a Ele, Ele continua sendo quem Ele é. Agora eu não desfruto do seu poder operando em mim. Mas quando eu me relaciono com Ele, quando eu me entrego a Ele, a sua palavra garante: eu não encobrirei a mão de você. Eu derramarei da minha natureza sobre a sua vida. Eu derramarei da minha glória, eu derramarei do meu poder. Aleluia, irmãos. Então, Ele é Yahvé, amém? O Deus Todo-Poderoso, que tem mãos poderosas, que tem atos poderosos e que opera em favor daqueles que lhe são íntimos. Aleluia. Mas a Bíblia também nos revela um outro nome de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E também o verso 1 do capítulo 1 que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Você pode dizer amém? A palavra Deus aqui é Elohim. E a ideia principal aqui é um Deus supremo. É um Deus majestoso, glorioso, único, excelente. O Criador de todas as coisas. E aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Ele é supremo. Ele está acima de tudo. Acima de todos. Ele é majestoso. Há um esplendor, há uma glória. Ele é único, amém? Ele é único, não há ninguém que possa se comparar a Ele. E sendo Ele Criador, Ele traz consigo todas as demais adjacências. Ou seja, Ele é Rei, Ele é Juiz, Ele é Senhor, Ele é Salvador, aleluia. Ele é Deus. O seu caráter é misericordioso. O seu caráter é piedoso e fiel. Aleluia. Toda palavra, irmãos, que Ele empenha, Ele cumpre. Ele diz assim, olha, no princípio Ele criou. E como foi que Ele criou? Pelo poder da sua palavra. Disse Deus, haja luz. E como diz o Hermínio Ageu, houve luz, porque a sua palavra é poderosa. Porque aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Porque aquilo que Ele fala transborda daquilo que Ele é. É a sua essência, irmãos. Não há como confundir isso. Deus, Ele é aquilo que Ele fala, Ele é. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a Bíblia está dizendo assim para nós, olha, havia um caos, mas quando Ele disse haja, Ele trouxe ordem ao caos, amém? Meu irmão, é linda a descrição da criação do Senhor. Cada coisa acontecendo ao seu tempo, ao seu modo, pela direção dEle. Então, Ele é aquele que do nada, Ele trouxe a existência. Eu sei que isso não entra na nossa cabeça. Mas pela fé nós assim cremos, amém?
Porque como é que se cria do nada? Como é que do nada haja e ouve? Isso é grande demais. Isso é glorioso demais, isso é suntuoso demais. Mas sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que Ele não muda, que Ele continua sendo, amém? Então significa dizer o seguinte, olha, Deus, Ele continua criando. Do nada Ele vai trazendo a existência, do caos Ele vai trazendo a ordem. Ele continua operando os seus milagres. Quando há trevas, Ele dissipa as trevas, trazendo a sua luz, irmãos. Esse é o nosso Deus. Agora, se Ele é, e Ele continua agindo, Ele continua fazendo, Ele continua estabelecendo, trazendo ordem, dissipando as trevas, por que é que muitos de nós não experimentamos disso na nossa vida? E sabe o que é interessante? Porque essa palavra, ou a expressão Elohim, ela aparece no texto sagrado, tanto no plural como na sua forma singular. No plural, ela denota que Ele é Deus de todos. Mas no singular, ele denota que Ele é um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona pessoalmente. Ele é um Deus que age em favor de todos. Mas Ele é um Deus que trata a particularidade daquele que se relaciona com Ele. Ele disse, olha, eu me revelei para Abraão. Me revelei para Isaac, me revelei para Jacó, assim como me revelei para toda a minha nação Israel. Mas Ele está dizendo, eu não quero somente ser o Deus de vocês, mas eu quero ser o seu Deus. Eu quero ter intimidade com você. Você pode dizer amém? Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a experimentar algo do tipo, do nada, o Senhor operando nas nossas vidas. O Senhor estabelecendo, irmãos, a ordem no meio do caos. Ele continua sendo Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que talvez a sua vida esteja um caos. Talvez você possa estar em treva. Talvez possa estar escuro, nebuloso, feio. Você não consegue entender muito bem aquilo que está acontecendo. Ou mesmo você não tem prazer naquilo que está acontecendo. E a palavra do Senhor está dizendo, ei, Ele continua sendo quem Ele é. Ele continua dizendo, haja, e continua havendo, amém? Então você pode experimentar, irmãos. Você pode experimentar do Deus e a fé. Mas você também pode experimentar do Deus Elohim. Ele está dizendo, eu vos chamo para a intimidade, para estar na minha presença, amém? Agora veja comigo Gênesis capítulo 15, o verso 2. Gênesis 15, 2. Abraão respondeu, Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A Bíblia nos diz, queridos, que aqui Deus faz uma aliança com Abraão. Você conhece a história. De você eu farei uma grande nação, você será pai de uma multidão.
E aqui o Senhor está respondendo, ou melhor, Abraão está respondendo ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, como isso poderá acontecer se eu não tenho filho, se o meu herdeiro é o meu criado? E essa expressão Deus aí é Adonai, e ela significa Senhor, Mestre. É interessante que essa expressão ela passou a ser usada mais frequentemente entre os judeus no lugar de Yahvé, porque eles consideravam a expressão Yahvé santa demais para ser pronunciada assim de qualquer forma. E essa expressão Adonai, ela significa também a suprema autoridade ou o supremo poder. Ele é o Deus que faz e desfaz a partir da sua vontade. Era como se Abraão estivesse dizendo assim: olha, eu sei quem tu és, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor desfaz, eu sei que tu és a suprema autoridade, tu tens o supremo poder, mas eu continuo sem herdeiro. O meu herdeiro é o meu criado. E o nome aqui traz também a ideia de um relacionamento entre servo e senhor. Ou seja, ao mesmo tempo que Abraão está dizendo: olha, eu não tenho um descendente, eu não tenho um herdeiro, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: mas tu és o Senhor e eu sou o servo. E eu me coloco debaixo do teu senhorio. Então, olha, tudo o Adonai pode e nada pode conter a sua vontade. Amém? Mas a questão aqui é: Ele é o teu Senhor? Porque é isso que Abraão está dizendo para ele: Adonai, tu és o meu Senhor. Então, ainda que eu não tenha um filho, eu tenha um criado que é o meu herdeiro, mas eu me submeto à tua palavra. Quando nós nos submetemos, irmãos, ao Senhor, fazemos de fato Ele Senhor da nossa vida, temos intimidade com Ele, o milagre acontece. Amém? Você conhece a história. Isaac passou por essa terra para contar essa história. Amém? Você tem desfrutado do senhorio do Senhor? Sabe o que é você tê-lo como Senhor da sua vida? É você fazer aquilo que você não quer e se submeter àquilo que Ele quer. Sabe uma coisa que é interessante, irmãos? Que o senhorio do Senhor não é imposto. Não é que Ele não possa, porque Ele é Deus, irmãos. Mas Ele não impõe, Ele traz luz ao entendimento. E diz: olha, eu reino sobre tudo e sobre todos. Eu tenho a minha vontade, eu faço o que eu quero. Eu quero reinar sobre a sua vida. E eu posso fazer isso sem você querer. Mas eu não quero. Eu quero que você se submeta. Que no seu coração você se predisponha e diga: eu vou tomar a minha cruz. Eu vou negar a mim mesmo. E eu vou segui-lo. Ah, irmãos, quem experimenta isso, quem faz isso, vê a estéril dar luz a filhos. Quando até avançada em idade ela é. Experimente ter intimidade com o Adonai. Amém? A palavra também nos fala que Ele é El Elyon. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 14. Isaías 14. Os versos 13 e 14.
Olha o que diz a palavra do Senhor. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa expressão El Elyon, ou o Senhor Altíssimo, significa exatamente isso. Ele é o Altíssimo, Ele é o mais forte dos fortes. Quantas vezes nós não nos deparamos com situações nas nossas vidas que são maiores do que nós? Situações que para nós elas são irreversíveis, elas não podem ser mudadas. Mas Ele é o Altíssimo, amém? Ele é o mais forte dos fortes, Ele é o elevado, Ele é o supremo, Ele é o exaltado. Assim como nas revelações anteriores, esse Deus que é elevado, supremo, exaltado, Ele se manifesta à vida daqueles que têm intimidade com Ele. Satanás, ele disse no seu coração, foi o texto que lemos, ele disse assim: olha, eu vou subir ao céu e eu vou me exaltar acima das estrelas, me assentarei no monte da congregação. E ele diz assim: olha, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o Senhor nem precisou agir. Bastou um anjo para colocá-lo no seu devido lugar. Irmãos, o nosso Deus é o Altíssimo, amém? Ele está elevado. E nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós não podemos nos deter por pequenas coisas. Nós não podemos paralisar. Você ouviu aqui a palavra do Senhor dizendo: olha, eu vou enviar você como o cordeiro entre lobos. É isso, irmãos, que a palavra está dizendo para nós. Foi dito aqui na oração: olha, é uma semana extraordinária, mas uma batalha se estabelecerá. Mas Ele é Altíssimo, amém? Ele está conosco, aleluia. Nós precisamos crer nessa verdade, aleluia. Gênesis 16, 13. A palavra diz assim: Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: Nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Amém? Essa expressão aqui é El Roi, que significa o Deus que tudo vê, o Deus que me vê. Irmãos, há momentos na nossa vida que é difícil ver Deus. Mas ainda que seja assim, Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que vê você. Ele é o Deus que te conhece. Agar estava fugindo, temendo Sara. Ela estava perdida no deserto. Ela já não tinha mais o que beber, nem o que comer. E ela disse: olha, eu vou morrer nesse lugar. E a Bíblia diz que Deus a via. Deus vê você. Deus conhece você. Mas não há nada de extraordinário nisso. A questão é: eu e você conhecemos Ele. Eu e você o vemos. Eu e você temos intimidade com Ele. O Senhor está nos chamando, irmãos, para uma relação de intimidade. Amém?
A Bíblia também vai dizer que Ele é o El Shaddai. Gênesis 17, de 1 a 20, esse texto é extenso, nós não vamos ler aqui. Ele fala da aliança e da circuncisão de Deus com Abraão. E a Bíblia está dizendo assim, olha, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de aliança. Irmãos, olha, Deus não tem nada com aqueles que querem simplesmente usufruir das suas bênçãos. Aqueles que querem simplesmente as suas mãos, o seu poder. Deus, queridos, Ele nos chama para perto. Continua sendo fiel, verdadeiro e digno de toda aceitação. A palavra que diz, olha, em primeiro lugar a Ele, o Rei, o reino. E as demais coisas, Ele acrescenta. Agora nós não podemos buscar as demais coisas, porque se buscarmos as demais coisas, não o encontraremos. Porque Ele não está nas demais coisas. As demais coisas Ele concede, Ele abençoa, Ele libera sobre a nossa vida. Mas Ele é um Deus de aliança. Irmãos, a aliança tem que marcar a nossa vida. Abraão foi marcado no seu corpo, Isaac foi marcado no seu corpo, toda a nação de Israel foi marcado no seu corpo, Jesus foi marcado naquela cruz. Agora eu e você precisamos ser marcados de igual forma, precisamos de fato declarar e demonstrar: eu tenho uma aliança com Deus, Ele é o meu Deus, e eu não vou abrir mão disso, amém? Nós precisamos crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e o Deus de aliança. A Bíblia também nos ensina que Ele é o El Olam, Isaías 40, 28. Abra a sua Bíblia. Isaías 40, 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável, amém? Quem é o Deus, irmãos, que está se revelando aqui? É o Deus que é eterno, é o Deus que é ilimitado. O profeta está dizendo assim: olha, será que você não sabe? Será que você não conhece? Será que você não ouviu falar? Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele simplesmente é. Irmão, nós nos cansamos, nos fadigamos, somos limitados, temos as nossas limitações, medos, pavores, ansiedades e tantas outras coisas. Mas o que o Senhor está dizendo é: você não sabe, você não ouviu ainda, você não tomou conhecimento ainda. A sabedoria dele é insondável. Descansa, irmão. Descanse. Às vezes nós ficamos aflitos. Deus é. Entenda, olha, antes de todas as coisas terem sido criadas e formadas, Ele já sabia. Não estava fora do seu controle. Ele é eterno. Ele está acima do tempo. O tempo está em suas mãos, é determinado por Ele. Então a Bíblia está dizendo para nós: olha, ei, você é limitado, mas Ele é ilimitado. Confie nele, espere nele, creia nele, acredite nele, descanse nele. Quando as coisas começarem a perturbar, a querer confundir, causar confusão, creia. A sabedoria dele é insondável. Aleluia. Ele sabe, irmão. Eu e você não sabemos, mas Ele sabe. Sim, mas nós não sabemos, mas Ele sabe. Mas a Bíblia diz: mas se você tem falta de sabedoria, peça a Ele que Ele dá. Amém? Então se relacione com Ele. Não queira resolver nada pela sua própria mão. Não se antecipe ao Senhor. Confie nele, espere nele, descanse nele.
procure saber dele, porque a sabedoria dele é extraordinária. Então, assim, olha, a Bíblia vai dizer para nós: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi que primeiro deu a ele? Quem foi que disse: olha, já pensou em fazer assim? Ele é Deus. Aleluia, Ele é Deus. E Ele é o seu Deus, amém? Mas não para por aí. Volta lá para Gênesis 22, 13 e 14. Gênesis 22, 13 e 14. A Bíblia diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Daí em diante até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, amém? A palavra aqui para o Senhor é Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Irmão, nós precisamos entender e crer e aceitar que Ele é o Deus de toda a provisão, amém? Abraão não via, como muitas vezes eu e você não vemos, como muitas vezes não está ao alcance dos nossos olhos, mas Ele é provedor. Havia um sacrifício para ser oferecido no lugar de Isaac. Se você não consegue ver, simplesmente creia que Ele é provedor. Ele que supre as minhas e as suas necessidades. É Ele que opera quando há falta. Simplesmente creia. Porque para aquele que crê, a palavra do Senhor nos ensina que ele não será confundido, mas o Senhor o atenderá, amém? Ele é Jeová Jireh, o Yahvé Jireh. Agora veja comigo Êxodo 17, 15. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Aleluia. A expressão aqui é Yahvé Nissi. Após a vitória contra os amalequitas no deserto, Moisés ergue um altar. Irmãos, eu estou convicto de que altares precisam ser erguidos na nossa vida. E olha o que é que Moisés está declarando. Moisés ergue um altar e ele declara: Ele, Yahvé Nissi, é a nossa bandeira. Ele está dizendo: olha, não foi eu. Ele está dizendo isso para toda a nação de Israel, irmão, porque entenda, olha, quem conduz o povo é Moisés, então é muito fácil colocar em Moisés não andou. E ele ergue um altar dizendo assim: olha, vocês estão olhando, olhem, era a bandeira, ele é a nossa bandeira, foi ele, não fui eu. Irmãos, nós precisamos de fato nos colocar debaixo dessa bandeira, porque se nós fizermos isso, nós teremos a nossa vitória assegurada contra o pecado e contra as forças do mal. Então o Senhor está dizendo: olha, há uma bandeira e eu quero chamar vocês para ficarem debaixo dela. Amém? Faça do Senhor a sua bandeira. Ele deve ser o seu Yahvé Nissi, amém? Mas ele também é o Yahvé Shalom. Juízes 6, 24. A Bíblia diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Diga amém. A Bíblia diz, irmãos, que Gideão edificou um altar.
E ele disse assim: olha, eu estou declarando, o Senhor é a minha paz. Amém? Agora, sabe o que é interessante? Se você for observar todo o contexto, quando Gideão ele fez isso, ele estava no olho do furacão. A vitória do povo de Deus ainda não havia sido estabelecida. Os midianitas estavam, perturbando Israel. E quando isso aconteceu, Gideão recebeu um anjo do Senhor. Ele ergueu um altar e disse: olha, pode estar quebrando tudo do lado, mas Ele é a minha paz. O que é que eu e você aprendemos com isso, irmãos? A paz não é, nunca foi e nunca será ausência de lutas. Se você está pensando que você precisa estar sem lutas para estar em paz, você está terrivelmente enganado. A paz é uma pessoa. Amém? E quando você se relaciona com essa pessoa, você tem paz. Aleluia. Mesmo as coisas que possam estar fora do seu controle, elas não estão fora do controle de Deus. E você pode declarar como fez Gideão: Senhor, Tu és a minha paz. Aleluia. A Bíblia também vai dizer para nós que Ele é o Yahvé Sabaoth. 1 Samuel 1:3. Samuel 1:3. A palavra diz assim: todos os anos esse homem ia na sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que todos os anos esse homem saía da sua cidade para adorar e sacrificar a quem? O Senhor dos Exércitos. Diga comigo: o Senhor dos Exércitos. Irmão, nós precisamos entender, nós fazemos parte de um reino. Reino tem confronto, irmãos. Reino vai ter guerra. Reino vai ter embate. É o reino de Deus se estabelecendo sobre o império das trevas. Agora, olha o que ele está dizendo: olha, mas Ele é aquele que vai à frente da batalha, amém? Quem foi que disse que você estaria sozinho? Você não está só. Ele está com você. Você precisa crer e se relacionar com Ele. Haverá momentos em que você vai dizer: Senhor, toma a frente, porque o negócio está puxado, como diz a pastora. Ele vai à frente, irmãos. Para aquele que se relaciona com Ele, Ele vai à frente. E muitas vezes depois você vai só saber o grande livramento que Ele deu. Você às vezes não vai nem precisar ver. Mas Ele também é o Yahvé que santifica, aquele que nos faz santos. Amém? Ele também é o Yahvé Rafá. Lá em Êxodo 15:26, a Bíblia vai dizer que Ele é o Senhor que cura. Observe aí, Êxodo 15:26. Então Moisés chamou o Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhe deu estatutos. Ali o Senhor lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Amém? Irmãos, Ele é o Yahvé Rafá. Ele é o Yahvé que opera. Ele é o Yahvé que faz as coisas acontecerem. Nós não podemos temer nem mesmo aquilo que pode acometer o nosso corpo, nem mesmo aquilo que pode acometer, aquilo que pode comprometer aquilo que precisamos para a nossa subsistência. Ele é o Yahvé que cura. Ele também é o Yahvé de Tseknur, a nossa justiça. Olha o que diz a Bíblia lá em
Jeremias 23:6. Você já pode ficar de pé, para você pensar que está acabando. Jeremias 23:6. A Bíblia diz: nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual ele será chamado Senhor, justiça nossa. Amém? Irmãos, entenda, olha, Ele é a tua justiça. Ele é a minha justiça, Ele é a nossa justiça, irmãos. Entenda que a justiça de Deus deve ser a nossa bandeira, amém? O Senhor está declarando: eu justificarei. E ainda em Jeremias 51:56, a palavra do Senhor diz assim: 51:56. Porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, e os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus é o Deus que retribui, e Ele certamente lhe retribuirá. Amém? Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele é o Yahvé Molar, Ele é o Deus que dá a paga. O Senhor está dizendo: Ele não somente é aquele que justifica, mas Ele é aquele que faz a justiça como ela tem que ser feita. Não sou eu, não é você. Deus faz, irmãos. Se relacione com o Deus que faz, não queira fazer por você, porque Ele é Deus e nós não somos. Você está entendendo, amém? E a palavra fala ainda: Ele é o Senhor que fere. Ele é o Senhor que opera, irmãos. Creia nisso. Ele é pelo seu povo. Ele é o Yahvé Naqué. É o Senhor que fere. E Ele é também o Yahvé Chamar. Ele é aquele que está presente. É aquele que não deixa-nos. E eu quero utilizar apenas uma expressão do Novo Testamento que contempla todas essas expressões. A Bíblia diz: Ele será chamado Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então, Jesus, Ele é a expressão exata de tudo isso que nós vimos aqui. Então Jesus é Yahvé conosco, é Adonai conosco, é Jeová Rafá conosco. Ele é o Deus que provê conosco, Ele é o Deus que sara conosco, Ele é o Deus que fere conosco, Ele é a nossa justiça. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus na nossa vida. Então se relacione com Ele. Essa é a única maneira de fato nós entendermos quem Ele é. Talvez você possa dizer assim: olha, se alguém te perguntar, olha, mas quem é Deus? E você não tenha uma palavra que você venha declarar ou definir, olha, Deus. Mas você vai dizer assim: olha, eu sei quem Ele é, porque eu tenho intimidade com Ele. Essa noite, onde Ele quer se revelar a você, não por um conhecimento, mas Ele quer se revelar no seu coração. Vamos adorar o Senhor e deixe que a glória de Deus lhe tome agora, em nome de Jesus.